Oi, pessoal, tudo legal? Aqui é o Paulo. Retomando as nossas aulas sobre esforço cortante e momento fletor, nós vamos calcular aqui uma viga biapoiada com balanço com uma carga, com carregamento misto, carregamento distribuído e cargas concentradas. Para adiantar um pouquinho, aqui a gente já calculou as reações de apoio. Antes de nós passarmos ao cálculo do cortante momento fletor, é importante que nós façamos algumas considerações. Então vamos considerar aqui uma viga genérica qualquer com uma reação de apoio. Tá? Eu tenho aqui também uma seção genérica SX. Muito bem, eu quero calcular o par força binário que chega aqui nessa seção, antes da seção. Então, eu teria aqui como resultante a somatória de todas as forças atuando antes de chegar na seção, certo? Só que essa força aqui também, ou essas forças, esse conjunto de forças, elas também vão produzir um momento nessa seção. No caso aqui, eu só tenho uma força, ela vai produzir um momento nessa direção. Repara que minha seção ela está desequilibrada, tá? Eu tenho nessa seção uma tendência de rotação e uma tendência de translação. Para que ela se equilibre, ela tem que reagir, né? Ela tem que reagir. Essa reação surge da seguinte forma: ela vai reagir com o esforço contrário, tá? De translação e com um momento aqui no sentido contrário, tá? Esse esforçozinho aqui, ó, é o que eu chamo de cortante. E esse momento aqui é o que eu chamo de momento fletor. Tá legal? Então, quando eu tenho essa configuração aqui do cortante, tá? Eu digo que o cortante é positivo. Ou seja, se a minha resultante for positiva, meu cortante é positivo. Se eu tenho essa configuração aqui, ou seja, se a minha resultante for negativa, o meu cortante também será negativo. No caso do momento fletor, se eu tenho um momento fletor nessa direção, ele é positivo. Se o momento fletor, ao contrário, é nessa direção, ele é negativo. Por quê? Porque, nesse caso, o que eu tenho? Eu tenho uma tração nas fibras inferiores e uma compressão nas fibras superiores. Nesse caso, eu tenho justamente, no segundo caso aqui, eu tenho justamente o contrário. Uma tração nas fibras superiores e uma compressão nas inferiores, tá legal? Então, cortante positivo essa primeira configuração, cortante negativo essa segunda configuração. Momento fletor é negativo, positivo é o que traciona as fibras inferiores. O negativo traciona as fibras superiores. Bom, feitas essas considerações, nós vamos agora para o cálculo do cortante. Bom, meus amigos, agora vamos para o cálculo dos cortantes. Antes de nós procedermos ao cálculo dos cortantes, é fundamental que nós selecionemos as seções que a gente vai analisar, tá? Então, normalmente eu faço isso como? Eu verifico o início, marco as seções no início e no fim de carga distribuída, onde tiver carga concentrada, tá? E onde tiver carga concentrada, eu tenho que verificar o comportamento do cortante à esquerda e à direita, tá? Nesse caso aqui eu terei 4 seções, porque aqui eu tenho uma carga concentrada, mas é o início de uma carga distribuída, seção S1. Vou verificar o que acontece imediatamente à direita, uma distância infinitesimal. Chego aqui na carga de 10 kN, carga concentrada, mas também é o fim da carga distribuída, marco a seção S2, vou analisar o que acontece à esquerda e o que acontece imediatamente à direita. Aqui no apoio B, tenho carga concentrada, que é a reação de apoio, vou marcar a seção S3, analisando da mesma forma o que acontece à esquerda e à direita. E por último, eu tenho S4, eu tenho uma carga concentrada aqui na extremidade do balanço, não tem sentido eu analisar a direita, eu não tenho mais viga nem carregamento, não é mesmo? Então eu analiso exatamente à esquerda, né? Quanto vale o cortante à esquerda. Então vamos aqui aos cálculos. Lembrando que
O cortante é a resultante antes de chegar na seção, não é verdade? Então vamos aqui para os cálculos. O cortante na seção S1. Cortante na seção S1, na verdade, é a resultante. A seção S1 é aquela resultante, é aquela seção muito próxima aqui, ó, a uma distância infinitesimal, uma distância dx, tá? Qual é essa resultante? Ela é igual à própria reação de apoio, que é igual a 15,33 kN. Vamos agora para a seção S2. Na seção S2 eu tenho que analisar o que acontece à esquerda antes de chegar na carga de 10 kN e o que acontece à direita. Então vamos aqui. Cortante na seção S2 à esquerda, ou seja, antes da carga de 10 kN. Eu tenho então o carregamento de 15,33, tenho a resultante da carga distribuída de menos 20, portanto aqui menos 4,67 kN. Só que eu tenho que analisar agora o cortante em S2 à direita, ou seja, após a ocorrência da carga concentrada de 10 kN. Ora, antes de chegar na carga de 10 kN, eu tinha aqui um cortante resultante de 4,67, tá? Agora eu tenho um carregamento aqui no sentido negativo de 10. Repetindo aqui, carregamento negativo de 10, portanto, o meu cortante à direita é menos 14,67 kN. Passando agora para a seção S3. Seção S3, eu tenho a mesma situação, tenho uma carga concentrada que é a reação de apoio. Portanto, vamos aos cálculos. Cortante em S3 à esquerda. Bom, muito bem, olha, repara que entre S2 e S3 eu não tenho nenhum carregamento aqui, é um trecho descarregado. Portanto, o valor do cortante em S3 à esquerda, que antes de chegar na carga, na reação de apoio, é exatamente igual ao que é S2 à direita, ou seja, menos 14,67 kN. Analiso agora o cortante em S3 à direita. À direita de quem, pessoal? À direita aqui da carga concentrada, que é a própria reação de apoio. Então, eu vinha à esquerda com uma resultante de menos 14,67, só que agora eu tenho um carregamento concentrado de 22,67 kN, que é igual a 8 kN. Repara que o cortante agora ele passou a ser positivo de novo. E na seção S4? Seção S4, né, exatamente à esquerda da seção S4, na cortante, ele vai ser igual a 8 kN também. Por que ele vai ser igual a 8 kN? Por que ele vai ser igual a 8 kN? Repara que o trecho também é descarregado, a minha resultante à direita de S2, de S3, é de 8 kN, como eu não tenho nenhum outro tipo de carregamento, ele vem para 8 kN e baixa aqui, fechando o diagrama, certo? Vamos agora ao traçado do diagrama de esforço cortante. Vamos colocar as ordenadas e depois plotar o gráfico, tá? Eu tenho aqui em S1, eu tenho aqui um cortante de 15,33. 15,33. Em S2, à direita, eu tenho um cortante que equivale a menos 4,67, não é verdade? Menos 4,67. Menos 4,67. Só que à direita, eu tenho aqui um cortante que vale menos 14,67 kN. Aqui eu tenho à esquerda o mesmo valor, em S3 eu tenho o mesmo valor, mas à direita eu tenho um cortante que vale 8, e ele chega em 8 até esse ponto, perfeito? Vamos agora plotar, né? Ligar esses pontos. Então,
Eu tenho carga distribuída, meu cortante vai ser uma reta, né? Vai ser uma reta até aqui. Ligo aqui até a esquerda. Só que aqui eu tenho uma descontinuidade, né? Tem uma descontinuidade. Ele vem aqui em 1467. Vamos aqui para 1467. Tenho aqui o cortante. Esse trecho é descarregado. E eu observo que aqui eu tenho o mesmo valor, portanto, eu tenho aqui, ó, uma constante 1467 à esquerda, tá? 1467 à esquerda. Só que aqui o cortante à direita ele vai para 8 kN. Daqui para cá ele é constante também. Ele é constante. Vamos fazer aqui a retazinha constante. Aqui eu tenho 8 kN para baixo, fecho aqui o diagrama, tá? Lembrando que aqui é ele permanece constante, aqui é menos 1467 também. Então tá. Esse cortante aqui ele é positivo, aqui ele é negativo nesse trecho e positivo nesse trecho. Legal, minha gente? Assim nós traçamos o diagrama de esforço cortante. Muito bem, vamos proceder agora ao cálculo do momento fletor em cada uma das seções. Como eu não tenho carga-momento aplicada ao longo da extensão da viga, eu não preciso verificar momentos à esquerda e à direita, basta verificar o momento atuante em cada uma das seções. Então vamos a cada uma delas aqui. Momento fletor. Momento fletor na seção 1. Momento fletor na seção 1. Eu tenho apenas a carga concentrada, né, a reação de apoio VA, aplicada sobre esse apoio. Portanto, esse momento aqui é nulo, né? Momento zero. Momento na seção S2. Momento fletor na seção S2. Quanto vale? Eu tenho 15,33, estou aqui, fixei aqui a seção S2, tenho que calcular o momento resultante. O momento resultante vai ser igual ao próprio momento fletor. Tem um momento de 15,33 tracionando as fibras inferiores. Então, tenho 15,33 vezes 4. Aí aqui eu tenho uma força de 20, olha, que está fazendo esse movimento. Ele isoladamente está fazendo esse movimento, ou seja, tracionando as fibras, produzindo essa deformação, deformando as fibras superiores, tracionando as fibras superiores. Então eu tenho menos 20 vezes 2, que é justamente essa distância dessa resultante até a seção S2, e só tenho essas duas forças. Portanto, aqui eu tenho um momento positivo de 21,32 kN vezes metro. Tá? Vamos para a seção S3. Momento fletor na seção S3. Vale quanto? Eu tenho 15,33, só que o braço de alavanca agora aumentou, não é? Agora são 6 metros até S3. Menos 20 vezes 4. O que mais? Eu tenho agora a força de 10 que entra no cálculo. Menos 10 vezes 2. Isso aqui vai ser igual a menos 8 quilonewtons metro. Tá? Observem que aqui eu já posso fazer um batimento. Se eu entrar pela direita, eu tenho uma força de 8 kN, tracionando as fibras superiores pela direita, não é isso? 8 vezes 1 dá menos 8, exatamente aqui nesse trecho. Portanto, eu já sei que esse valor está correto, tá? Mas vamos lá, vamos fazer da esquerda para a direita. O momento fletor em S4, da esquerda para a direita, eu tenho 15,33 agora vezes 7, menos 20 vezes 5, menos 10
vezes 3, esse 10 ele está tracionando as fibras superiores, e tenho essa força de 22, que em relação a S4 traciona as fibras inferiores. Então, positivo mais 22,67 vezes o braço de alavanca, que é 1. Isso aqui vai ser igual a momento fletor na seção S4, ele vale 0, que é o mesmo momento que eu encontraria entrando pela direita. Pela direita aqui eu não tenho carga-momento aplicada, só tenho a carga concentrada. A distância é infinitesimal até a seção analisada, portanto é nulo o momento fletor nessa seção, certo? Uma vez que nós encontramos as ordenadas, nós vamos marcá-las. Então, o momento fletor na seção S1 é 0. Na seção S2 é 21,32. Vamos marcar por aqui assim. 21,32. 21,32. Momento fletor na seção S3 é menos 8. Tá? Vamos marcar aqui então. Menos 8. E o momento fletor na seção S4 é 0. O que é que eu sei, gente? Que entre a seção S1 e S2 eu tenho uma carga uniformemente distribuída. Portanto, trata-se aqui de uma função do segundo grau que descreve essa curva. Tá? Então, eu vou traçar o diagrama do lado em que as fibras são tracionadas. Tá? Então, vamos lá. Vamos tentar fazer aqui uma parábola, né? Não ficou uma parábola assim muito bonita, não. Mas, enfim, aqui é uma parábola do segundo grau, né? Aqui é uma parábola do segundo grau. Muito bem. O trecho descarregado entre S2 e S3 é descrito por uma função linear, portanto, uma reta. O trecho entre S3 e S4 também é descrito por uma reta. Aqui eu tenho o momento fletor positivo, porque aqui é o lado que está sendo tracionado. Aqui também é positivo, mas a partir desse ponto o momento se inverte, ele passa a ser negativo. Perfeito? Então, esse aqui é o gráfico, né, o DMF, o gráfico de momento fletor, o diagrama de momento fletor, e aqui o diagrama de esforço cortante. Muito bem, realizados esses cálculos, eu vou a seguir mostrar esses diagramas traçados em escala. Até a próxima. Muito bem, meus amigos. Agora que o diagrama de esforço cortante e momento fletor estão traçados assim, corretinhos, bonitinhos, a gente pode fazer uma análise acerca desse traçado. Então, eu tenho aqui uma carga uniformemente distribuída entre o trecho correspondente entre a seção S1 e S2. Observem que o diagrama de esforço cortante é uma reta inclinada. O diagrama de momento fletor, uma parábola do segundo grau. Observem ainda que no traçado do diagrama do esforço cortante, ele corta aqui o eixo, portanto, ele tem um ponto, né, uma abscissa, onde o cortante é nulo. Onde eu consigo identificar essa abscissa também corresponde a um ponto onde o momento fletor é máximo. Isso porque a derivada do momento em relação a x, ele me dá a equação do cortante. Portanto, o cortante ele me dá a inclinação do momento fletor. Se o cortante é zero, significa que a inclinação naquele ponto é zero, portanto, é um ponto de máximo da função do momento fletor. Tá? Então, sempre que nós identificarmos um ponto onde o cortante é nulo, nesse ponto, nessa abscissa, eu tenho um momento fletor máximo. Onde eu tenho carga concentrada, ele reflete no gráfico do esforço cortante numa descontinuidade no valor dessa carga. Eu tenho uma carga de 10. Então, eu tenho aqui um cortante à esquerda de S2 no valor de 4,67, tem uma carga concentrada de 10, à direita ele passa para menos 14,67, portanto, no desenho ele aparece como uma descontinuidade. Observem que entre o trecho S2 e S3 eu não tenho carregamento, portanto, o diagrama de esforço cortante é uma
é uma constante, assim como para o trecho S3 e S4. Muito bem, constante para o trecho S2 e S3 é o cortante, já o momento fletor é uma reta inclinada. Observem que aqui eu tenho um ponto onde o momento fletor também é nulo, né? Onde ele passa de positivo para negativo. Muito bem, observem também que no lugar onde eu tenho uma carga concentrada, o momento fletor eu tenho uma angulosidade, uma mudança de inclinação. Bom, meus amigos, vocês podem estar se perguntando como eu faço para descobrir qual é a abscissa de cortante nulo. Eu posso fazer por semelhança de triângulo ou deduzir a equação do esforço cortante nesse trecho, igualar a zero, e aí eu descubro qual é a abscissa do que o esforço cortante é nulo. Perfeito? Uma vez que eu descubro qual é essa abscissa, eu posso chegar aqui e calcular o momento fletor exatamente nesse ponto, a 307 do apoio A. Bom, mas existe algumas outras maneiras de nós fazermos o batimento do diagrama do esforço cortante com o diagrama de momento fletor. Bom, meus amigos, eu posso fazer agora uma conferência pelo batimento das áreas do cortante, fazendo essa verificação com a diferença de momento entre as seções. Então, indo aqui para a seção S1 e S2, eu verifico aqui essa área, que eu tenho uma área positiva, aqui eu tenho uma área negativa, tem uma área de 21,33, a diferença do momento entre a seção S2 e S1, ele bate com essa área. Então, está correto. Vamos para o segundo trecho da viga S2 e S3. A área do cortante, menos 29,34, a diferença dos momentos entre S3 e S2. Entre S3 eu tenho aqui menos 8, né? Tenho menos 8, menos 21 e 21,33. Tenho aqui menos 29,33, uma diferença aqui devido às aproximações que nós fizemos. O último trecho, nesse último trecho eu tenho um cortante aqui com a área de 8 e a diferença dos momentos vai dar justamente a 0, né, menos 8, já que esse momento aqui é negativo, eu tenho essa diferença de momento de 8, bate com a área do cortante, está correta. Então, essa análise final aí eu estava querendo que vocês percebessem que ele faz uma conferência entre os diagramas de cortante e de momento fletor. O de cortante ele calcula a área, dependendo do trecho, a área do diagrama naquele trecho, e para aquele trecho, entre duas seções, ele faz a diferença de momento. E esses valores, eles... Então, nós vamos fazer o seguinte, vamos fazer essa análise só com base nos diagramas, tá? Então, por enquanto, a gente aqui tem o diagrama do esforço cortante, de uma viga aí qualquer, e a gente ainda não sabe como é que é o carregamento desta minha viga, que me produziu esse diagrama de esforço cortante. O diagrama aqui se apresentando, com os valores, todo marcado, tudo em escala, o que é positivo e o que é negativo. E quero fazer uma análise aqui para saber o carregamento. Uma das primeiras coisas que a gente nota é que todos os meus trechos, onde tem as minhas seções principais ou as minhas seções chaves, né? Ele tem retas constantes, né? Isso significa dizer que nesse trecho, cada um deles aqui, ou em todos os trechos, nós não temos carregamento atuante na minha viga. Então, só pela análise aqui já desse diagrama, a gente percebe que não existe nenhum carregamento de carga distribuída, uniformemente distribuída ou variável, ao longo dessa minha viga. Justamente porque eu não tenho nenhuma reta inclinada aqui no meu diagrama. Todas as minhas retas, ou seja, com uma constante, não tendo nenhuma inclinação. Então, de cara, a gente já sabe que a viga não tem nenhuma carga distribuída, só cargas concentradas. E essas cargas concentradas estão atuando exatamente nessas minhas seções e através da descontinuidade dessas cargas, eu analisando em cada seção, eu posso saber qual é o valor dessa minha carga concentrada naquele ponto. Então vamos pegar aqui as minhas seções que já estão identificadas, a gente já sabia, todas elas, só estou nomeando agora, e vou começar o esforço cortante aqui em A. Vou calcular o esforço cortante em A.
como existe uma carga concentrada aí, esse meu esforço cortante terá o antes e o depois. O antes 0, o depois 7, positivos, tá. Pronto, então dá 7, exatamente, voltei, tá? E como deu um valor positivo, eu sei que essa minha carga, o sentido dela é para cima. Então, eu já vou marcar aqui que existe uma carga concentrada em A para cima no valor de 7 kN. Quando chegou em B, aí eu tenho o antes, que continua o mesmo carregamento, né, já que esse trecho aqui deu uma reta aqui, sem inclinação nenhuma, isso significa dizer que nesse meu trecho ele está descarregado. Não tenho carga, então fica o mesmo valor do anterior. O antes é o mesmo valor e o depois, aí eu tenho aqui embaixo que é quanto? 6 para baixo. Ou seja, 6 para baixo, mas o valor do cortante tem que dar quanto? Tem que dar 1. Se eu sair de 7 positivo e fui para 1 positivo, eu tenho que ter uma diferença exatamente de 6 para baixo. Então, esta minha carga, eu já sei que está atuando aqui de 6 kN. E o sentido para baixo. Esse menos nem era necessário aqui, tá? Só para a gente fazer essa análise. Quando chegou em C, também vou ter o antes e o depois. O antes continua com o valor que eu tinha na seção anterior, porque não houve variação de carga, nenhum carregamento, beleza. Só que quando eu chego no VC depois, aí eu saí de 1 e fui para 5.5. Se eu sair de 1 e fui para 5.5, eu tenho que ter uma carga positiva. De quanto? De 4,5, para chegar nesse valor. Então eu saí de 1 e para chegar em 5.5 eu precisei adicionar uma carga de 4.5. Então a gente sabe que a carga que está atuando aqui é de 4.5. Quando chegou na seção D, o antes continua 5.5 e o depois eu saí de 5.5 e fui para menos 6.5. Ou seja, eu vou ter que ter uma carga aí negativa que me dê como resposta de 5.5 sair para menos 6.5. Uma carga de menos 12. Então, já sei que existe nesse ponto aqui uma carga concentrada de menos 12 kN, ou seja, para baixo, tá? O sentido dela para baixo. Chegando na minha seção E, aí eu também vou ter duas seções auxiliares. A gente percebe pelo diagrama que existe uma carga concentrada aqui pela descontinuidade do meu diagrama. Então, eu continuo na minha seção é o antes e o depois. O antes continua 6.5 negativo, porque não houve variação de carga nesse trecho. E o depois, eu saí de menos 6.5 e fui para menos 10. Então, se eu pegar a diferença dessa descontinuidade de menos 10 para 6.5, eu tenho o valor de menos 3,5, que foi a carga aplicada aí nesta minha seção. Quando eu cheguei em VF, o antes era menos 10, e o depois eu tive que acrescentar uma carga positiva aí, que ao somar com esse menos 10, ele me desse um valor final de 10, que seria mais 20. E cheguei em G. O antes continua o mesmo valor, e aqui para 0. Então, tem uma carga aí de menos 10 para baixo. Aliás, de 10 para baixo. Isso feito, aí eu peguei a configuração da minha viga, desenhei aqui o meu diagrama e peguei as cargas que realmente estão atuando, tá? É claro que do jeito que eu tinha lá, eu não conseguia identificar onde eram os meus apoios, porque não tem como você dizer isso, olhando só o diagrama, se você não tiver no seu diagrama, o desenho aqui dos apoios, não tem como você dizer onde é o apoio. Mas a função não é essa, dizer onde é o apoio. A gente só precisa saber o que está acontecendo em termos de carregamento. E com outra seção que eu quero chamar a atenção é essa daqui. Porque, olha, através do diagrama, eu só sabia que tinha uma carga concentrada aqui de 20 kN. Na verdade, nós temos duas, porque a compensação entre uma positiva de 22 e uma negativa de 2 dá 20. Mas eu não tinha como dizer que eram duas cargas, tá? Aí realmente isso aí não tem como a gente saber. Era outra coisa que eu queria chamar a atenção. Aí agora a gente vai fazer aquela conferência pelas áreas. Para cada setorzinho desse aqui, aí eu vou chamar entre essas duas seções a área 1, aí eu calculei a área dessa área 1 para essa seção aqui, área 2, e assim eu fui fazendo as áreas dos diagramas para cada intervalo de seções. Área 3, área 4 e assim sucessivamente, tá?
É só retângulos aí, a área é base vezes altura, não tem nem o que fazer. Então eu calculei as 6 áreas aí de cada intervalo de seções aqui que a gente fez. E essas minhas áreas deste cortante tem que bater com a diferença de momentos, exatamente a diferença de momento para cada seção dessa aqui, onde tem a área calculada, que foi o que a gente viu lá no vídeo. Então, pronto, aí eu tenho o diagrama aqui, aí a gente já não precisou fazer uma análise desse momento, porque eu só quero fazer essa conferência do batimento da área com a diferença de momento. Aí, para a primeira região aqui, entre a seção A e a seção B, eu pego o meu momento final e subtraio do meu momento inicial, né? 7 menos 0, 7. Aí eu tenho a área 1 lá de trás, que era 7, ou seja, está ok. E assim eu fui fazendo essas diferenças entre todas as minhas seções e confirmando que batia com as áreas lá do meu diagrama de esforço cortante. Tá? Então, isso é uma forma de você fazer a conferência entre esses dois diagramas. Ok? Da primeira lista que eu passei, que é uma viga engastada, ou seja, ela está em balanço e só tem um engaste na extremidade. E o pessoal estava com o pessoal, não todos, eu digo uns 2 ou 3, foi quem acabou mandando mensagens para mim, dizendo que sentiu uma certa dificuldade na determinação do diagrama desse tipo de viga, de engaste. Aí a primeira coisa que a gente fez para esse exercício 3 aqui, calculou as reações, que aí depois vocês verificam com o que vocês mandaram para mim, dessa lista, que eu vou disponibilizar isso também para vocês. E depois eu saí calculando o meu esforço cortante, seção por seção, o antes e o depois. No esforço cortante, a gente só tem o antes e o depois, onde eu tenho as cargas concentradas, que é aqui em A e em D. Então não tem problema nenhum na determinação desse esforço, do cortante, tá? Agora, porque a gente só cria seções auxiliares quando eu tenho uma carga concentrada, tá? Aqui só precisou seções auxiliares em A e em D de dado. Aqui não é carga concentrada, aqui é uma carga distribuída e a representante dela em forma de carga concentrada, mas não é carga concentrada. Eu calculo só o esforço normalmente na minha seção B, início e no final, tá? Aí, quando chegou no meu cortante, eu tracei aqui o meu diagrama. Então, só olhando pelo diagrama, eu sei que neste trecho aqui, eu vou ter uma carga distribuída. De cara, eu já sei que tem uma carga distribuída, porque o meu diagrama se apresenta em forma de uma reta inclinada, tá? Então, eu tenho aqui a carga distribuída. E nos demais trechos, ele está descarregado, não tem carga, então ele fica constante. Quando chegou no meu diagrama de momento, aí sim, prestem atenção, logo na primeira seção, que é a seção A, eu tenho uma carga concentrada de momento. Então, como eu estou calculando o meu momento fletor e tenho uma carga concentrada de momento, eu vou precisar fazer 2 seções. O antes, uma seção antes, 0, e uma seção imediatamente depois. Aí, eu já calculei esse momento aí, menos 84,5. Lembrando que em esforço de momento fletor, a convenção de sinal é esta daqui, tá? Na seção que eu estou analisando, isso aqui é positivo. Quando eu olho para a minha esquerda, se o sentido do momento for horário, aí ele é positivo. No caso aqui, menos 84,5. Beleza, aí o próximo ponto, B. Em B, não tenho carga-momento, então eu calculo o meu momento fletor naquela minha seção. Aí fiz o desenvolvimento dos cálculos. Em C, a mesma coisa, e em D também a mesma coisa. Então percebam que aqui no momento só foram necessárias as seções auxiliares, porque eu tinha uma carga-momento exatamente aplicada naquela seção. E depois tenho o traçado do meu diagrama. Tá? Traço o meu diagrama. Onde tem a minha carga distribuída, eu vou unir os 2 pontos
através de uma linha tracejada, no meio daquela carga distribuída. Quando eu encontrar a linha tracejada aí para baixo, que é o sentido do meu carregamento, eu marco que é L2/8. Fiquei com 3 pontos, forma de parábola. No diagrama de momento, eu tenho retas inclinadas e quando tem cargas distribuídas, o comportamento do meu gráfico, da minha função, é uma função do segundo grau, ou seja, uma parábola.